Oi pessoal, este é o Sagres Descomplica Especial Eleições. Você em casa conhece as regras do jogo eleitoral? Ao meu lado está o professor da área de Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo. Tudo bom, professor? Tudo bom, Samuel? É um prazer estar aqui novamente com você e vamos descomplicar aí as regras do jogo, né, eleitoral para a nossa audiência. Professor, como são então contabilizados os votos para essa eleição? Então, no caso da eleição majoritária, né, os votos são contabilizados para o candidato, né? Somos ali o voto do candidato, teve mais para governador, para deputado e para presidente, teve a maioria dos votos válidos, eleito, né, a maioria absoluta dos votos válidos, eleito em primeiro turno. Não teve, né, essa maioria absoluta, né, 50%, mais de 50% dos votos válidos, aí vai para o segundo turno da eleição entre os dois candidatos mais bem votados. No caso do senador, majoritário de maioria simples, contabilizado para ele, e aí ele é eleito aquele candidato que tiver mais votos que os outros. Pode ser um voto só de diferença, não tem problema não, tá? Agora, para deputado estadual e para deputado federal, a computação, né, o cômputo, melhor dizendo, dos votos é pelo sistema proporcional. Então não importa tanto, né, Samuel, a votação do candidato individualmente, né? Vai ser feito um somatório dos votos de todos os candidatos do seu partido, e aí, a partir disso, em três etapas de apuração, né, é que se vai definir quais são os candidatos eleitos. Para senador, para governador, para presidente, pode haver coligações, né, coligações majoritárias, reunião temporária de 2 ou mais partidos políticos. Essa aí é a coligação. Uma reunião temporária, uma união apenas para a eleição. Passou a eleição, no mesmo dia já começa a brigar. Saiu o resultado, pode ser que já comece, não, rompeu e daquela coisa, não tem problema. É uma união temporária mesmo. Já para a eleição proporcional, não pode ter essa união de partidos, né? É o partido sozinho. A única união, Samuel, que pode ter é o das federações, né? Então vamos imaginar, nós temos 3 federações formadas, né? E essas federações, né, evidente, né, elas poderão lançar reunidas candidatos, né, que vai representar a federação, tá certo? E qual que é a diferença? É que a federação, Samuel, ela é uma união temporária também? Sim, mas é uma reunião temporária de no mínimo 4 anos. Então há uma certa estabilidade nela. Não é algo para agora. E fez a eleição, acabou. Não, tem que pensar bem, porque é um casamento, por assim dizer, né, com uma data de validade de no mínimo 4 anos. Tá? No momento que se faz a federação, já pode colocar 4 anos. Ou então, né, passou 4 anos, fala, reúne de novo, vamos continuar? Não vamos continuar, encerra-se ali. Professor, o que são os votos brancos, nulos e votos válidos? Então, vamos por partes, né? O voto nulo. Melhor, vamos começar pelo mais fácil, mais simples. O voto em branco. O eleitor chega na urna, tem lá uma tecla, né, branca, né, branco, vai lá, aperta essa tecla e o voto é branco. Não vai beneficiar nenhum candidato. Repito, não vai beneficiar nenhum candidato. Esse voto em branco não vai para nenhum candidato, tá certo? O voto nulo. O voto nulo pode ocorrer de 2 formas. O eleitor quer anular, então ele chega lá, por exemplo, Samuel, e digita 00000. Aperta confirma, anulou o voto. E pode ser também, o eleitor chega para votar e erra o número. Ele chegou lá para votar e errou o número, né? Chegou lá, nessa eleição, por exemplo, né, nós vamos ter os cargos, deputado federal, na ordem, deputado federal, deputado estadual, senador,
governador e presidente da República, nessa ordem, tá? Não confundam. E a gente teve fake news em algumas eleições passadas, né? A pessoa chegava, eu fui chegar para votar, digitei o número e está aparecendo voto nulo. Mas eu estou votando no meu candidato, está aparecendo voto nulo. Por que aparece voto nulo? Ou a foto de outro candidato também. Ou a foto de outro candidato e tal. Por que aparece voto nulo ali? Porque ele errou o número. Então o eleitor pode, no voto nulo, querer anular ou pode anular porque digitou números errados. E se ele digita números errados e aperta confirma, anulou, tá? E muitos desses casos, muitos não, todos esses casos, que chegaram, estou colocando aqui, o nome do meu candidato deu errado, ele tinha que ler no visor. Por favor, eleitor, leia o visor, leia lá falando qual é o cargo. Tá lá escrito qual é o cargo. Muitos iam votar para presidente, mas ainda estava no cargo de governador, né? Está no cargo de governador. Então, o presidente é o último a votar, tá? É o último cargo a ser escolhido, tá certo? Professor. Então, essa é a diferença. Voto branco, o eleitor vai lá. Voto nulo, o eleitor erra e tal. E o voto válido? Antes do senhor falar do voto válido, assim. E aquele mito do voto nulo, em que a pessoa, a gente já ouviu aí no passado, 50% dos votos nulos mais um, não tem eleição, não tem conversa. E esse mito aí? Então, Samuel, eu agradeço muito esse mito, sabe? Se tem uma pessoa que lucrou, por assim dizer, com esse boato, com esse mito, né, fui eu. E por quê? Porque eu escrevi um artigo, né, lá atrás, eu escrevi um artigo, né, saiu no jornal aqui do Estado, né, de grande circulação, e aí eu falava, olha, é um mito do voto nulo. Porque nesse boato, né, nessa mentira, se fala o seguinte, olha, se mais de 50% da população votar nulo, vai anular a eleição. É mentira, não acontece nada disso. Eu aproveito o gancho para falar, o voto válido é todo voto dado ao candidato ou ao partido político. Você exclui o voto branco, você exclui o voto nulo, né? E só conta para a eleição o voto válido. E aí eu aproveito, né? Por exemplo, vamos imaginar a eleição municipal, que tem apenas um candidato a prefeito na cidade. Esse candidato a prefeito único, ele precisa de 100% dos votos válidos. Por quê? Porque todos os votos serão dados a um candidato, que é ele. Se a cidade inteira boicota ele, mas ele sozinho, corajosamente, contra tudo e contra todos, decide dar a ele mesmo um voto de confiança, e ele vai lá, digita o número dele, confirma, apareceu lá só o voto dele, ele vai ter sido eleito e vai poder, na reunião com os prefeitos, falar, olha, 100% dos votos válidos. Professor, o voto ele é dado ali na urna. E essa urna eletrônica, ela é segura? A gente tem visto aí declarações polêmicas por determinados atores políticos, segmentos da sociedade, mas a urna eletrônica, ela é segura? Então, né, Samuel, olha, veja, uma pessoa, né, que foi eleita sempre pela urna eletrônica, né, que pedia a urna eletrônica, de repente, né, começa a falar mal da urna eletrônica. Por quê? Porque existe um segmento que o apoia, que é contrário à urna eletrônica. Né? O tempo todo, né, permita-me eu falar, né, o presidente da República vem e diz, né, textualmente, eu tenho provas de que a urna que teve fraude nas urnas eletrônicas nas últimas eleições. Eu tenho prova e eu vou apresentar. E quanto ele é colocado contra a parede, apresenta as provas, ele diz, eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Convicção, né? Não é prova, né? Convicção não é prova, mesmo porque qualquer pessoa pode ter convicção. Né? Tem pessoas, Samuel, que têm convicção que a Terra é plana. E nós temos prova que a Terra é redonda. Né? Mas ele tem a convicção dele, ele tem a verdade dele. Ok? Né? Tudo bem ele, só que ele não pode impor isso. Se ele quer falar que a urna teve fraude, que ele apresente as provas disso. Ele não pode ficar o tempo todo combatendo a urna como proposta de campanha, que hoje virou isso, né? O falar mal da urna eletrônica vira mote de campanha. É o setor dele ali se falando isso. E aí a gente tem que nisso, Samuel, vai se falar mal das pesquisas,
Fala, não aceito pesquisa. Aí a pesquisa mostra uma melhora para ele, ó, tá vendo? Nós estamos subindo. Então, assim, não aceita pesquisa que mostra que está ruim. Mas se for uma pesquisa favorável, ele já acredita, né? Então, a urna eletrônica, respondendo, é segura? É segura. Até o presente momento, nós não tivemos nenhuma denúncia de fraude que foi comprovada, nenhuma denúncia comprovada. Toda vez que se foi, investigou, a Polícia Federal investigou e não encontrou nada, tá? Não há provas disso. Primeiro, eles falam de ataque hackers. A urna eletrônica não está na internet, ela não está conectada. Ao terminar a votação, é impresso um boletim de urna. Quando a Justiça Eleitoral usa a internet, é para transmitir o resultado através de rede segura. Se houvesse uma chance do hacker alterar, ele alteraria esse resultado, mas o boletim de urna estaria ali, com os valores. Então poderia se conferir pelos boletins de urna. Está aqui, o boletim deu tanto e o resultado ali foi tanto. Então a gente pode falar com segurança e com honestidade que não há possibilidade de fraude na urna eletrônica. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral criou um sistema com várias camadas de inviolabilidade e testa isso rotineiramente, né? Todos os hackers, todas as instituições podem participar e testarem a urna e atacarem a urna, e até hoje, nesses ataques, nenhum conseguiu quebrar a segurança da urna, inserindo votos ou modificando os votos eleitos. Os votos dados, né, aos eleitos. Professor Alexandre Azevedo, muito obrigado pela sua explicação neste e em todos os episódios aqui do nosso Sagres Descomplica, especial eleições. Agradeço ao senhor pela atenção e também aí pela explicação ao nosso público. Eu que agradeço, né? Sempre uma honra, um prazer estar com você, Samuel, pessoa gabaritada, né? Falando com a audiência também muito qualificada, né? Da Rede Sagres. É sempre um prazer estar aqui, me coloca à disposição para outros projetos, né? Que você aí venha a ter. Aprendemos então aqui na Sagres, no nosso Sagres Descomplica especial eleições, sobre as regras eleitorais. Falamos sobre alguns assuntos, falamos sobre os cargos em disputa para este período, como os representantes são eleitos, a forma da propaganda eleitoral, o financiamento de campanha, a apuração dos votos e a segurança das urnas. Agora que você já entendeu um pouco mais sobre como funcionam as eleições, fique atento, fique atenta, dia 2 de outubro é a data do primeiro turno das eleições 2022 e aqui na Sagres você acompanha na nossa cobertura pelas redes sociais, pela TV, pela rádio, no sagresonline.com.br e aqui nós descomplicamos a política para você. Um grande abraço.